França tem mais de 40 mil castelos. Desde antigas fortalezas do século XI, há castelos em montanhas e palácios de contos de fadas escondidos em florestas. As torres, os fossos e as pontes dos castelos franceses contam uma história cheia de batalhas e derramamento de sangue. Esses castelos são pontos turísticos que atraem visitantes do mundo todo. Estes são os grandiosos e esplêndidos, majestosos e monumentais castelos da França vistos de cima. Castelos vistos de cima. França. Entre todos os locais com uma cidadela fortificada, este é o mais peculiar. Monte Saint-Michel, na costa da Normandia. Monte Saint-Michel. Pela localização, por ser cercado pelo mar e por prados verdes, o monte tem um conjunto arquitetônico surpreendente. Durante um período de 1000 anos, ele foi um mosteiro, um centro espiritual cristão, um forte isolado, um lugar de peregrinação e uma prisão. Ao longo dos séculos, a aparência dele foi mudando com um acréscimo de estruturas que variam do estilo pré-românico ao germânico. A abadia dedicada ao Arcanjo Miguel foi um lugar de peregrinação cristã, já que relíquias do santo foram trazidas de diferentes lugares para cá. Milhares de fiéis vinham para esse centro espiritual em busca da eternidade pela rota chamada de Caminho para o Paraíso. A lenda diz que o Arcanjo Miguel apareceu 3 vezes em sonhos para o bispo de Avranches no ano 708. Por isso, ele decidiu construir um templo. A colina, junto ao litoral, era o lugar perfeito. Pela localização estratégica, a igreja virou alvo tanto de senhores de guerra locais quanto de conquistadores. Por isso, a estrutura dela foi fortalecida aos poucos, até se tornar uma fortaleza de difícil acesso. Ela foi um grande bastião de defesa durante a Guerra dos 100 Anos e ficou sitiada durante 30 desses 100 anos. Nessa época, no início do século XV, o coro romano da igreja desabou. Ele foi totalmente reconstruído um século depois, num estilo extravagante, como é possível ver pelo design. A variedade de formas arquitetônicas da abadia é surpreendente. Ela tem uma altura vertiginosa e pontas afiadas ameaçadoras. É bem íngreme, com 80 metros de altura. Por estar situada no topo da colina e na lateral da rocha, foi preciso uma organização complexa de estruturas sobrepostas e sinuosas. A figura imponente e brilhante de São Miguel Arcanjo se destaca como um símbolo de poder a 170 metros acima do nível do mar, mostrando que nem mesmo um dragão pode penetrar esta ilha de devoção. A estátua, que pesa 820 quilos e tem 3,5 metros de largura, foi restaurada em 2016 e recolocada no lugar usando um helicóptero. No século XIX, o Monte Saint-Michel foi uma prisão durante a Revolução Francesa, primeiro para membros do clero e depois para dissidentes políticos. Até 650 condenados foram libertados em 1860 por ordem de Napoleão III, em parte por causa de reclamações de intelectuais como o escritor Victor Hugo.
Essa baía tem a maré mais alta de toda a Europa continental, chegando a até 15 metros de altura. Durante algumas horas por dia, o Monte Saint-Michel se torna uma ilha. Muitos visitantes escolhem andar descalços pela areia ao redor do monte ou pela grama, irrigada naturalmente pelo mar. Quem experimenta um prato local feito de cordeiro num restaurante da ilha concorda que o sabor é agradavelmente diferente, melhorado pelos minerais que a água da baía traz para os campos verdes. A ilha tem cerca de 80 habitantes e todos trabalham em serviços turísticos. O Monte Saint-Michel é o terceiro local mais popular da França, com 3 milhões de visitantes por ano. A próxima parada é a região Centro-Vale do Loire, no norte da França. Combinando a personalidade francesa, o renascimento italiano e um gênio como Leonardo da Vinci, o resultado é esta maravilha arquitetônica, o Castelo de Chambord. Ele é o maior e o mais majestoso dos castelos do Loire. Foi construído como um símbolo de poder para um entusiasta das artes, o rei Francisco I, que o encomendou como um pavilhão de caça. Ele só passou 50 dias lá durante todo o reinado. O Castelo de Chambord é um dos mais interessantes da França, tanto pelo estilo quanto pela complexidade. É nítida a influência de Leonardo da Vinci, que foi convidado por Francisco I para ficar na corte francesa como principal pintor, arquiteto e engenheiro do rei. O design original do Castelo de Chambord é obra do italiano Domenico da Cortona, mas Leonardo da Vinci morou lá nos últimos 3 anos de vida e deixou sua marca em várias estruturas. O design da torre central leva a assinatura do gênio italiano, mas outros espaços também foram beneficiados pela natureza inventiva de da Vinci. Uma escadaria interna do castelo é atribuída a ele. Nela, 2 pessoas podem subir e descer ao mesmo tempo, sem nunca se encontrarem. Mas, sem dúvida, o destaque de Chambord são os terraços. O poeta François-René de Chateaubriand descreveu esses terraços como o cabelo de uma mulher bagunçado pelo vento. A abundância de torres, as complexas clarabóias e as 365 chaminés formam um labirinto harmonioso que contrasta com a sobriedade das fachadas. Esta é uma arquitetura fantástica que é melhor ser vista de cima. O emblema do rei Francisco I também pode ser visto aqui. É uma salamandra que simboliza a resistência ao fogo do inferno e está representada mais de 300 vezes pelo castelo.
Poucos privilegiados tinham acesso às torres com vista de 360 graus e podiam contemplar esta paisagem incrível criada pelo homem. A maravilhosa paisagem natural também pode ser admirada nos 5.000 hectares de floresta e jardins no entorno de Chambord. É o maior parque florestal da Europa, maior do que Paris. Mais de 2.000 cervos e javalis habitam o local, protegidos pelos 35 quilômetros de muros que cercam o terreno desta construção ímpar. Chambord representa uma verdadeira utopia, uma obra de arte genial, que, por ter sido projetada por Leonardo da Vinci, ainda deve ter alguns segredos para serem revelados. Quando alguém pensa em castelo medieval, com certeza imagina que seja parecido com este aqui. Seguindo para Haute-Auvergne, aqui fica o Castelo de Val. Um exemplo de poder nobre e beleza arquitetônica da Idade Média. A névoa da manhã que cerca esta fortaleza vertical dá uma ideia de como era no século XIV, quando o castelo foi construído sobre a fundação de um castelo menor de 100 anos antes. A neblina se move sobre a água que agora circunda o castelo de Val. Mas a água não chegava à margem quando Guillaume d'Estaing, camarista do rei Carlos VII, comprou o antigo feudo de Enval e encomendou a construção do castelo, que hoje tem vista para o lago. Naquela época, o Castelo de Val tinha vista para o horizonte e ficava no alto de uma colina, onde agora é uma praia. E tinha jardins extensos e íngremes na encosta, que agora estão submersos. As árvores e flores se tornaram plantas subaquáticas. Na metade do século XX, uma represa foi construída em Bourg-les-Orgues, no final do vale onde ficava o castelo. Cálculos estimavam que a água iria cobrir a fortaleza, mas isso não aconteceu. A margem do reservatório parou na base do castelo, que continuou de pé e invencível, como nos tempos das batalhas medievais. Mas ele acabou sendo expropriado com a construção da barragem e comprado pelo valor simbólico de 1 franco pelo município de Bourg-les-Orgues, que, curiosamente, ficava em outro condado. Foi quase um milagre não ter sido destruído pela água, já que ele ficou abandonado ao longo da história. Esta construção magnífica tem 6 torres, todas de modelos um pouco diferentes,
e cúpulas que lembram pimenteiros. Uma das torres mais diferentes é do castelo original do século XVIII. Esta capela adjacente é dedicada a São Brás e foi construída assim que o castelo foi completado no século XV. O Castelo de Val é uma atração turística que recebe milhares de visitantes. No verão, é aberto um centro náutico para que famílias possam nadar e praticar esportes aquáticos, tendo como pano de fundo esta fortaleza da Idade Média. Quando o reservatório está na capacidade máxima, ela só pode ser acessada por uma passarela. Além de tudo isso, todos os anos acontece uma exposição de arte contemporânea de grande prestígio nos salões do castelo. O Castelo de Val é um símbolo das fortalezas medievais francesas, que sobreviveram ao longo do tempo até os dias modernos. Ele é um dos emblemas mais bonitos da Idade Média, valorizado pelo cenário bucólico onde está situado. Muitos intelectuais e nobres franceses passaram por esta avenida arborizada mais de um século atrás. Este caminho leva até o castelo de Chenonceau, também conhecido como Castelo das Damas. Os extensos jardins são característicos da época e se estendem diante do castelo. Um pórtico imponente rodeado pelas águas do rio Cher, no coração da região do Loire. No século XI, o Chenonceau era originalmente uma pequena fortificação que controlava a passagem pela ponte sobre o rio, a única na região. Só o que resta daquela época é a Torre dos Marques, que leva o nome da família proprietária do castelo até 1513. Desde então, a fortaleza teve um histórico feminino, marcado pela presença e pela gestão de diversas mulheres, que trouxeram personalidades e estilos próprios. Algo muito incomum para a época. Por isso, esta obra arquitetônica singular é chamada de Castelo das Damas. O castelo foi construído em 1521 por cima de ruínas do século XIII e sob a supervisão de Catherine Brissonnet, enquanto o marido dela lutava na Itália. Ela foi responsável pela parte gótica da entrada. Em 1547, a favorita do rei Henrique II, Diane de Poitiers, recebeu o castelo de presente. Ela foi a responsável pelos jardins e pela reforma da ponte. Diz a lenda que ela gostava de tomar banho completamente nua debaixo da ponte.
Com a morte de Henrique II, a mulher dele, Catarina de Médici, expulsou imediatamente a concubina. As galerias sobre a ponte são atribuídas a Catarina por serem no estilo da Ponte Vecchio, que fica na cidade italiana de Florença, onde ela nasceu. Estas galerias surpreendentes contribuíram para o estilo único de Chenonceau. A italiana também criou um zoológico nos jardins, decorado com quedas d'água. Depois de Catarina de Médici, o castelo teve diversos proprietários. Alguns deles, como os Dupin, principalmente Louis Dupin, transformaram o Chenonceau num bastião de cultura. Ali se reuniam escritores como Voltaire, Montesquieu e o filósofo Rousseau, que era secretário da Madame Dupin e a ajudou a escrever obras sobre mulheres. A influência cultural de Louis Dupin levou à construção de um pequeno teatro no final da galeria. Os Dupin também impediram que o castelo fosse destruído por revolucionários franceses, alegando que a ponte era essencial para a travessia do rio, apesar de não ser muito usada para isso. No final dos anos 1800, o castelo foi comprado por Marguerite Pelouse, uma mulher rica que mudou toda a decoração e retirou esculturas encomendadas por Catarina de Médici. Pelouse gastou tanto dinheiro em Chenonceau que foi à falência e teve que vendê-lo. Ele foi comprado pela família Menier, famosa pelos chocolates, e que ainda é proprietária do castelo. Durante a Primeira Guerra Mundial, Chenonceau foi um hospital militar. Na Segunda Guerra Mundial, a ponte foi aberta para franceses que fugiam da invasão nazista, até também ser ocupado. Chenonceau, ou o Castelo das Damas, é uma joia no Vale do Loire que encanta visitantes do mundo todo. O design e a complexidade dele são exemplos da grandeza da arquitetura e da cultura renascentista francesa. Como foi mostrado, o Vale do Loire é repleto de joias arquitetônicas em forma de palácios e castelos que já foram habitados pela nobreza e pela realeza. Seguindo para o sul, somos levados a lugares com histórias de senhores de guerra e soldados cristãos que tinham como foco principal a guerra e as cruzadas. Na era medieval, antes dos castelos de contos de fadas, as fortalezas surgiam rapidamente à medida que o clero arrecadava dinheiro para reconquistar Jerusalém na Terra Santa. Foi o caso deste maravilhoso forte, o Castelo de Benac. Este é um dos castelos em montanha mais bonitos da França. Situado no alto de uma colina, é difícil imaginá-lo como objeto de guerras sangrentas e cercos sem fim. Mas, devido à localização imponente no topo de um penhasco com vista para o rio Dordogne, que era muito movimentado, o castelo foi uma fortaleza estratégica tanto do ponto de vista geográfico quanto político.
A história do castelo de Benac vem de lendas antigas. Mas o nome dele aparece em documentos do ano de 1115, quando Maynard de Benac, um senhor feudal da região, transferiu terras para serem usadas na construção de uma abadia próxima. Na época dos Cavaleiros Templários e das Cruzadas, o senhor do castelo de Benac foi morto na luta na Terra Sagrada. O rei inglês, Ricardo Coração de Leão, tomou a fortaleza depois de voltar do próprio cativeiro, atraído pela localização estratégica com vista para o rio, que corria 150 metros abaixo, e formava uma barreira natural entre a França e a Inglaterra. Os Benac tentaram várias vezes retomar o controle do castelo e mantê-lo sob domínio francês. Isso fica claro pelo design dele e pelas muralhas íngremes e defensivas. Dezenas de batalhas foram travadas nessas muralhas e os resultados foram variados. Após muitos anos de abandono, ele foi comprado em uma venda privada em 1961 e agora pode ser visto de novo em total imponência no topo do penhasco. Ali embaixo fica Benac e Cazenac, uma cidade sinuosa e uma parada turística altamente recomendada para quem está dirigindo pela região francesa de Périgord. O castelo tem vista para boa parte da terra fértil que produz alimentos deliciosos, exportados para o mundo todo. Mais um incentivo para visitar o castelo de Benac. Indo para o norte, nos arredores de Paris, aqui fica a maior propriedade privada de toda a França, o castelo de Vaux-le-Vicomte. ...500 hectares de elevações simétricas que, assim como o céu nublado, ficaram carregados de ciúmes, intrigas, orgulho e arrogância. Vaux-le-Vicomte é a história de um sonho que foi destruído de repente, de algo esplêndido que teve um fim terrível. A pouco mais de 50 quilômetros de Paris, na cidade de Mancy, este projeto meticuloso foi encomendado por Nicolas Fouquet, um herdeiro que tinha sido nomeado superintendente de finanças do rei Luís XIV. Fouquet comprou a propriedade e contratou os profissionais mais renomados da época para a construção em 1653, incluindo o famoso paisagista André Lenôtre. A construção desta imensa propriedade foi completada em apenas 5 anos. Lagos cercados por jardins que parecem colchas de retalhos. Fontes com enormes jatos de água. Inúmeras cascatas. Estátuas de ouro. Estábulos imensos. E um símbolo da realeza brilhando sobre a entrada principal.
Fouquet tinha conexões com a corte e decidiu dar uma festa para homenagear e agradar a Luís XIV. Ele nunca pensou que terminaria em tragédia. Em 17 de agosto de 1659, o rei chegou com sua comitiva. Fouquet tinha preparado uma celebração majestosa e até contratado uma peça de Molière, que estreou no palácio naquela noite. A festa terminou com belos e magníficos fogos de artifício que fascinaram o rei. Alguns dias depois, Fouquet foi detido acusado de desvio de dinheiro. O conselheiro de Luís XIV, Colbert, convenceu o rei de que uma despesa tão grande como aquela só podia ter vindo de dinheiro público. Além disso, o monarca tinha se sentido menosprezado e ofendido pelo esplendor da festa e pela grandiosidade do castelo. O jovem nobre foi preso imediatamente. Fouquet não saiu vivo da prisão. Morreu 12 anos depois. Ele só aproveitou o castelo por alguns meses, e o desejo de agradar ao rei acabou sendo fatal. Luís XIV pediu aos designers do castelo para construírem algo ainda mais espetacular e magnífico do que Vaux-le-Vicomte. E assim foi construído o Palácio de Versalhes. Vaux-le-Vicomte teve vários proprietários depois, até ser comprado em 1975 por Alfred Sommier, um barão do açúcar. Os descendentes dele são os atuais donos. O castelo é aberto ao público nas noites de sábado de maio a outubro. Durante a visita, centenas de velas iluminam as janelas e os arredores de Vaux-le-Vicomte. Mas o ponto alto é o fim do evento, com um grande espetáculo de fogos de artifício. Esta jornada segue para a costa da Bretanha, onde está situado o castelo de Soussignoux, que tem pântanos salinos à frente e o Oceano Atlântico ao fundo. Ele fica no departamento de Morbihan, que significa pequeno mar em bretão. Provavelmente por causa do aquífero ao redor. Ao contrário de outras construções, esta não foi projetada para ser uma fortaleza, e sim para ser um imóvel nobre sem fortificação. O castelo foi encomendado por Pedro I, duque da Bretanha, em 1218. O filho dele, João, transformou o castelo e o preparou para qualquer tipo de ataque da França, já que Soussignoux e esta parte da Bretanha estavam sob domínio da Inglaterra nessa época. Duas famílias históricas moraram no castelo, os Tudor e os Lancaster. Henrique Tudor foi hóspede do Duque da Bretanha aqui,
Mais tarde, no final do século XV, ele se tornou o rei Henrique VII da Inglaterra. Durante sucessivas décadas sob domínio francês, Soussignon perdeu valor para a nobreza e parte dele virou ruína, até que o rei Francisco I o deu de presente a uma das muitas amantes. No século XVIII, devido ao abandono gradual, ele foi usado como pedreira. Partes foram desmontadas e vendidas pedra por pedra. Mas o departamento de governo responsável o comprou em 1965 e restaurou quase totalmente o charme medieval do castelo. Observando as torres e as muralhas do castelo, dá para imaginar os invernos rigorosos da região. Por estar situado na ponta da Bretanha, as espessas muralhas ofereciam proteção contra as tempestades do Atlântico e as tropas francesas e inglesas, vindas de ambos os lados em tempos de batalha. O fosso sempre cheio de água e as pontes em cada lado da construção foram projetados para a defesa e proteção do castelo. A vista de baixo mostra o exterior hostil, construído para afastar visitantes indesejados. A presença ameaçadora de Soussignon era um aviso sério aos marinheiros que vinham do litoral. É uma fortaleza que impõe muito respeito. Vale a pena visitá-la pela beleza e pelo cenário encantador da Bretanha. Seguindo para o leste, existe um único castelo no Vale dos Reis, que fica de frente para o rio Loire. Ele fica num promontório, onde a estrutura original foi construída no século XI. O local era conhecido como Chauvemont, que significa Monte Careca. Por já ter tido diversos proprietários, este castelo adquiriu um estilo único e muito interessante. É um destino turístico para milhares de visitantes, atraídos tanto pela arquitetura quanto pelos jardins, que o transformaram em um lugar fascinante para paisagistas e arquitetos do mundo todo. O castelo de Chaumont é impressionante e elegante. É o mais alto da região. A maior torre dele tem 40 metros de altura. Ela também ainda mantém algumas estruturas antigas do século XV, como a Torre Amboise. A família Amboise foi a dona do Chaumont durante 5 séculos, até ele ser comprado pela viúva do rei Henrique II, Catarina de Médici, para abrigar a ex-amante do rei, Diane de Poitiers.
A concubina não ficou muito tempo lá, mas o emblema pessoal dela foi mantido em diversos lugares. A ala norte do castelo foi demolida no século XVIII, e o pátio interno foi aberto para o Vale do Loire, criando uma bela vista panorâmica. Nessa época, o Chaumont se tornou um palácio e perdeu a característica de fortaleza, atraindo a atenção de nobres e humanistas que depois o adquiriram. Uma das residentes, Marie Dessay, faliu decorando o castelo e foi obrigada a vender mais de 2.000 hectares de terra para pagar a dívida. Ela conseguiu ficar com 30 hectares de terra e os estábulos, que antes tinham sido fábricas de vidro e cerâmica. O Chaumont-sur-Loire é considerado um marco cultural modernista. Ele é sede do Festival Internacional de Jardins há mais de 20 anos e inspira paisagistas e designers do mundo todo. A viagem segue para o Vale do Nonet, a 40 quilômetros de Paris, para uma visita a esta maravilha arquitetônica, o Castelo de Chantilly. A palavra chantilly logo faz pensar naquele creme doce e delicioso. E dizem que foi aqui mesmo que a famosa sobremesa foi criada. Mas não seria justo se lembrar de Chantilly só por essa iguaria. Aqui tem este grande prédio construído num terreno que vai até o meio de um lago tranquilo e é cercado pelos jardins mais elegantes da região. Cercada pelo Parque Natural Regional, o Oise-Pays, e pelos 6.000 hectares de floresta do Vale do Nonet, esta residência é da época da Idade Média e foi lar de nobres e senhores feudais que queriam controlar a estrada para Paris. Mas, no século XIX, várias famílias aristocráticas decidiram transformar o castelo num verdadeiro palácio de contos de fadas. Os jardins e as decorações externas do castelo foram criados pelo mago da jardinagem André Lenotre, que tem projetos botânicos em alguns dos prédios mais bonitos da França.
Aqui existem influências de jardins ingleses, asiáticos e, claro, franceses. O Chantilly tem um estilo renascentista eclético que lembra princesas e fadas. Mas os detalhes barrocos podem ser atribuídos a Luís II de Bourbon, príncipe de Condé, apelidado de o Grande Condé. Ele transformou o castelo num edifício esplêndido em 1670 e o deixou no mesmo nível de outros palácios parisienses, apesar de Chantilly inicialmente ter sido um forte. Mas foi a contribuição humanista e financeira de Henrique d'Orléans, o quinto filho de Luís Filipe, o último rei da França, que trouxe esplendor e refinamento cultural para o castelo. Durante os últimos anos do século XIX, o Chantilly se tornou, além de um ponto de encontro social, uma luxuosa galeria de arte com obras de Leonardo da Vinci, Delacroix, Rafael e outros grandes mestres. Mas o Chantilly não é só isso. Ele também tem uma das bibliotecas mais valiosas e bonitas da França, com vários livros de mais de 1000 anos, além de um museu equestre. O gosto do proprietário pela caça transformou os enormes estábulos numa exposição dos melhores cavalos do país, além de ter mais de 500 cães. O Chantilly é composto por vários prédios. Um deles é o Petit Château, que foi a residência de Henrique d'Orléans. E o Château d'Enghien, que fica em frente ao castelo principal e tem apartamentos privativos de 2 quartos para os hóspedes que visitavam o palácio. Existem muitas razões para se lembrar do Chantilly. A elegância exterior, a galeria de arte, a biblioteca, os estábulos, o museu de cavalos, os jardins e, claro, o famoso creme. Existem várias teorias sobre a criação do Chantilly. A mais popular, mas não confirmada, é que ele foi inventado pelo homem considerado o primeiro chefe francês, François Vatel. O chefe cometeu suicídio aqui no palácio, enterrando uma espada em si mesmo, porque o peixe encomendado para um jantar de gala não chegou a tempo. Ele foi encontrado morto quando foram avisá-lo que as caixas de peixe fresco tinham acabado de chegar ao castelo. Atualmente, um dos prédios ao lado do palácio tem uma cafeteria. E um dos itens mais populares é, claro, o Chantilly. O último destino fica à beira da floresta de Chinon. Dos 103 castelos que preenchem as margens do Loire, tem um que se destaca: o Castelo de Ussé, a fonte de inspiração para A Bela Adormecida, o conto de fadas escrito por Charles Perrault em 1697. Perrault trabalhava para Luís XIV e começou a escrever contos porque histórias sobre fadas, bruxas e princesas estavam na moda na corte do rei e quase sempre aconteciam em palácios como o Castelo de Ussé. A silhueta do castelo aparece na capa do conto de fadas e na animação que Walt Disney tornou famosa muito tempo depois. O castelo se tornou uma grande atração turística. Tanto que acontecem representações de cenas da história no local, e ele é visitado por muitas famílias com crianças.
Inicialmente, no século XI, o C era um pequeno forte de madeira cercado por uma paliçada. A estrutura de pedra atual é do século XV. Ao longo dos séculos, o C teve muitos proprietários que acrescentaram e removeram partes do castelo. A capela adjacente, por exemplo, é de 1538. Mas 100 anos depois, a parte do castelo que dava para o rio foi demolida por conselho do mestre jardineiro André Le Nôtre, que já foi mencionado neste episódio. Foi uma maneira para que todos que entrassem em UC pudessem ver os designs ornamentais geométricos. O Castelo de Ussé é uma verdadeira atração turística. A ligação com o Conto de Fadas, a floresta de Chinon ao fundo e a charmosa vila de Rigny-Ussé, que só tem 600 habitantes, são razões suficientes para visitar este lugar às margens do rio Indre e reservar alguns dias para explorar e curtir. Palácios e fortalezas enfeitam diversas regiões da França. Desde castelos medievais que sobreviveram a inúmeras batalhas, até impressionantes castelos em estilo renascentista. As histórias dos castelos da França estão definitivamente registradas, cheias de ambição e lutas por poder. O legado desses símbolos icônicos de resistência, poder e prestígio perdura até hoje. Tradução Isadora Amoras. Narração Daniel MacLean.